Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 71, o objeto de conhecimento, volume de prismas e cilindros, e o detalhamento, resolução e elaboração de problemas que envolvam volumes de prismas e de cilindros retos. Muito bem, vamos falar sobre volumes de prismas e de cilindros, então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre volumes de prismas e de cilindros. E volume trabalha a questão de capacidade ali e às vezes gera algumas dúvidas, tipo, professor, a água que eu consumo na minha casa, ela é vendida, né, pela concessionária de água em metros cúbicos. Só que lá eu vejo sair em litros. Tem como trabalhar essa conversão? Tem. E é exatamente esse tipo de atividade que nós vamos trabalhar agora, beleza? Então, você sabe que consome lá, por exemplo, 10 metros cúbicos de água todo mês, certo? E aí, só que na caixa do vaso sanitário está em litro, 32 litros de água. O seu consumo de água ali na hora de fazer uma comida também é em litros. Então, como que eu faço essa conversão? É possível? É possível e nós vamos trabalhar ela agora. Então, para isso, nós vamos ter que ter duas relaçõezinhas na cabeça. E acompanhe comigo na tela. Muito bem. Então, nós vamos relacionar metro cúbico com a unidade de litro. A relação entre o metro cúbico e o litro é que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, eu tenho que ter na cabeça essa primeira ideia. Toda vez que eu pensar em 1 metro cúbico de água, certo? Eu tenho que pensar que eu vou ter 1000 litros. Essa relação é importante e essa relação aqui nós vamos usar toda vez que estivermos trabalhando com o volume de alguma coisa em metro cúbico e eu quero saber em litros, beleza? Isso significa que 1 metro cúbico contém 1000 vezes o volume de 1 litro. Então, essa é a primeira relação. Eu também posso usar a relação entre centímetro cúbico e mililitro. São unidades de medidas de volumes usadas de forma intercambiáveis, pois representam a mesma quantidade. Então, da mesma forma, né, quando eu estiver trabalhando com metro cúbico, eu vou usar 1000 litros. Quando eu estiver usando centímetro cúbico, eu vou usar 1 mililitro. Beleza? Tranquilo até aí? Então, vamos ao primeiro exemplo, né? Vamos pensar o seguinte, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, eu tenho que ter essa relaçãozinha na nossa cabeça. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Tendo essas duas relações, nós vamos usar bastante nessa aula. Então, vamos aplicar em alguns exemplos. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. A questão diz assim, uma caixa d'água com a forma de um cilindro mede 3 metros de altura e 2 metros de raio, conforme a figura ao lado. Considere π igual a 3,14. O volume da caixa d'água em litros é de... Então, temos aqui as nossas 4 alternativas. Então, observe que a unidade de medida aqui, ó, é metros, certo? E eu sei calcular o volume de um cilindro. Como que eu calculo o volume de um cilindro, professor? O volume do cilindro, ele é dado pela seguinte relação. O volume é igual à área da base vezes a altura, certo? Só que nesse caso, a área da base é um círculo, né? Então, a área da base é π vezes r ao quadrado vezes h, certo? Lembrando que esse r é exatamente a distância da borda até o centro. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, nós vamos ter que usar essa relação. E eu consigo determinar o volume
dessa caixa d'água. Eu consigo entender quantos metros cúbicos é a capacidade dessa caixa d'água. Porém, ele quer o volume em litros, certo? Então, vamos acompanhar a resolução. Sei calcular o volume, né, do cilindro. Qual vai ser o volume do cilindro? O volume do cilindro vai ser π vezes o raio da base, que nesse caso é 2, vezes a altura, que é 3. Então, o volume vai ser 2 vezes 3, 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado, é 4 vezes 3, 12, vezes o π, né? Vezes o π. E o π, ele falou que é igual a 3,14. Então, nós podemos usar aqui 3,14. E aí, é só fazer esse produto, tudo bem? Então, 3,14 vezes 12, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 2, 6. Certo? 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 3, 3. Então, vai ficar 8, 6, 6, 3. Ou 6 não, perdão, aqui é 7, né? 6, 6 mais 1, 7, 3. Certo? Quantas casas eu tenho atrás da vírgula? 2 casas eu tenho atrás da vírgula. Então, o nosso volume vai ser de 37,68. Beleza? Então, fazendo essa conta bonitinho aqui agora, 2 ao quadrado, que é o raio, 3 é a altura, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 3,14, nós vamos ter aqui 37,68 metros. Tudo bem, professor? E agora? É isso que ele quer? Não. Porque ele falou o seguinte, ele quer esse volume, essa quantidade de água em metros cúbicos, certo? Então, qual é a relação que nós sabemos? A relação que nós sabemos é exatamente a seguinte: metro cúbico e litros, certo? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 37,68 vai equivaler a X. E aí, eu posso fazer aquela nossa famosinha regra de 3, né? O produto dos meios pelos extremos. Então, X vai ser igual a 1.000 vezes 37,68. Então, vai ser igual... Eu vou andar 3 vezes com a vírgula para trás. Então, vai ser 1, 2, 3. Teve mais uma casinha. Então, vai ficar 37,680 litros. Tudo bem? Então, essa aqui é a conta que nós devemos fazer. Beleza? Então, vamos lá. Como sempre, organizadinho. Portanto, a capacidade volumétrica da caixa d'água é de 37,68 metros cúbicos. Porém, a questão solicita em litros, fazendo a regra de 3, né? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, 37,68 metros cúbicos equivale a X. Fazendo essa conta aqui, nós vamos obter 37.680 litros. Então, voltando lá na nossa questão, a resposta correta é a nossa queridíssima letra D. Tudo bem? Observe que essa questão, ela te dá o valor, os valores em metros, e ela te pede em litro. Então, é muito comum ter ter questões que relacionem essas duas unidades, principalmente porque essas duas unidades, elas estão no nosso cotidiano. Como eu falei, a nossa quantidade de água, né, que vem pela concessionária, ela é dada em metro cúbico. E aí, quando eu vou consumir lá na minha casa, geralmente eu uso litro. Então, eu posso fazer essa relação, tá bom?
Então, quando você vai comprar uma caixa d'água, dificilmente ele vai te vender uma caixa d'água em metro cúbico, ele vai te vender em litros. Beleza? Tranquilo até aí? Então, eu tenho que ter essa relação. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 2. Uma substância estava armazenada em um recipiente no formato de um paralelepípedo retangular e ocupava toda a capacidade desse recipiente. Essa substância foi completamente transferida para um recipiente num formato cilíndrico. As medidas internas desses dois recipientes estão indicadas no desenho. Então, tá aqui. Eu tenho aqui um paralelepípedo, né, de medidas 2, ou 3, 2 e 4 de altura. E eu tenho um cilindro que tem o raio da base igual a 2 metros e a altura igual a 5 metros. Tudo bem. O que é que eu sei? Eu sei que dentro desse paralelepípedo aqui está completo de uma substância, que eu estou até colocando aqui verde. Então, ele está transbordando, está até aqui, ó, a boca de uma substância. E essa substância vai ser transferida completamente para esse cilindro. Correto? Muito bem, professor. A pergunta é a seguinte: qual é a capacidade máxima restante desse cilindro após a transferência dessa substância? Então, vamos organizar novamente a nossa questão. Então, eu tenho uma substância que está dentro desse paralelepípedo. Eu vou transferir, certo? E depois que eu transferir, ele ainda vai ter uma capacidade restante, ou seja, ainda vai ter espaço aqui dentro desse cilindro. E ele quer saber qual seria essa capacidade. Tudo bem? Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Como vamos proceder? Vamos proceder da seguinte forma. Eu sei que dentro desse paralelepípedo está completamente, então eu posso calcular o volume dele, certo? Então, vamos lá calcular o volume do paralelepípedo. Então, como que vai ser o volume do paralelepípedo? É a área da base vezes a altura, correto? Quem é a área da base? A área da base é um retângulo de lados 3 e 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 e a altura é 4. Então, o volume vai ser de 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24 metros cúbicos. Muito bem. Então, eu já sei que o volume, né, vai ser de 24 metros cúbicos. Eu também consigo calcular o volume do cilindro. Como que eu calculo o volume do cilindro? O volume do cilindro vai ser a área da base, que é um círculo πr ao quadrado, vezes a altura, certo? E aí nós temos os seguintes valores. A altura mede 5 e o raio da base mede 2. Então, vai ficar π vezes 2 ao quadrado vezes 5. Muito bem, 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 5, 20. Então, nós vamos ter aqui um volume de 20 π. E aí, ele te dá o valor de π. Ele te diz assim, ei, o valor do π é exatamente 3,14. Então, vai ficar 20 vezes 3,14. E aí, nós vamos fazer essa conta bem aqui no cantinho. 3,14 vezes 20, já passei aquela dica para vocês. Quando o número termina em 0, já deixa ele sobrando e multiplica só quem está na frente dele. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Quantas casas eu tenho atrás da vírgula? Aqui, ó, 2. Então, vou ter 2. Então, o volume, nesse caso, vai ser de 62,80 metros cúbicos. Certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. É isso que ele quer? Não. Ele quer exatamente a capacidade máxima restante. Então, para isso, eu vou ter que fazer a diferença. A diferença entre quem? Como eu vou passar, ó, voltando aqui no nosso desenho,
Como eu vou passar completamente a substância que está aqui para esse volume, aqui mede quanto? 24 metros cúbicos. Aqui mede quanto? 62,80 metros cúbicos. Ou seja, vai sobrar, vai ocupar um espaço aqui de 24 metros cúbicos, mas vai sobrar. Quanto que vai sobrar? É só fazer a diferença. Então, isso menos 24 metros cúbicos, né? Nós vamos ter 0,8. 12 menos 4, 8. Aqui ficou 5. 5 menos 2, 3. Então, 38,80 metros cúbicos. A resposta correta é a nossa queridíssima letra A de amor, certo? Por que amor? Porque o amor é do coração e o coração é garantido. Então, muito bem, só fazendo a conta bonitinho, agora bem organizado, depois de ter entendido o raciocínio, o volume do prisma é dado pela área da base, que é um retângulo de lados 2 e 3, vezes a altura, que é 4. Fazendo esse produto é igual a 24 metros cúbicos. Muito bem, o volume do cilindro, o raio da base é 2, a altura é 5, então 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 5 é 20, vezes 3,14, que dá exatamente 62,8. Tudo bem? Fazendo a diferença, nós vamos obter 38,8 metros cúbicos. Ou seja, dentro do cilindro, eu vou colocar tudo que estava dentro daquela caixinha e ainda vai sobrar 38,8 metros cúbicos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos ao mais um exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: quantos litros de água estão disponíveis para o grupo de alpinistas no tanque representado na imagem? Então, nós temos aqui um tanque. E aí, eu quero saber o volume de água que está presente dentro desse tanque. Só que ele quer esse volume em litros. Então, e as unidades aqui estão em centímetros e metros, certo? Posso calcular o volume? Posso. Como é que vai ser o cálculo desse volume? Eu tenho que observar que eu tenho um cilindro, certo? E esse cilindro está cheio apenas a metade. Tudo bem? Porém, eu preciso tomar um cuidado. Essa unidade está em centímetros e essa unidade está em metros. E aí, esse cuidado é importante para que eu não erre a questão, porque eu até sei calcular o volume do cilindro. É a área da base vezes a área da base, né? πr ao quadrado, vezes a altura. A altura eu sei que é 1, só que eu posso usar 72? 72, gente, observe que é o diâmetro. E eu preciso do raio, ou seja, a metade. Tudo bem? Então, seria 36 centímetros. Porém, eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Ou eu passo tudo para metro, ou eu passo tudo para centímetros. Se eu for passar tudo para metro, eu vou dividir aqui por 100. Então, vai dar 0,36 metros. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Entendeu o raciocínio? De novo. Eu preciso calcular o volume, certo? Só que aqui esse volume será dado em metros cúbicos, pois essa unidade está em centímetros e essa unidade está em metros. Então, eu tenho que me tocar que essa distância que ele deu aqui, ó, é exatamente o diâmetro e não o raio, tá bom? Essa distância aqui é exatamente o diâmetro e não o raio. E para calcular o volume, eu preciso do raio. E o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 72, então o raio vai ser a metade, 36. Beleza? Tranquilo? Então, já sei que é 36 centímetros. Porém, todavia, entretanto, contudo, eu tenho que trabalhar sempre na mesma unidade. Então, se a altura está em metro, eu vou ter que trabalhar
com o raio da base também em metro. Se eu também poderia trabalhar com tudo em centímetros. Beleza? Então, vamos lá acompanhar a resolução. Para calcular a quantidade de água disponível no tanque, primeiro precisamos encontrar o volume do cilindro, que é dado pela fórmula π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Substituindo o valor fornecido na questão, temos que o raio vai ser 72 dividido por 2, que é igual a 36 centímetros. Só que aí eu não posso trabalhar com as unidades diferentes. Se a altura está em metro, então, ao invés de trabalhar com 36 centímetros, vamos trabalhar com 0,36 metros. Tudo bem? Substituindo aqui, ó, no volume, nós vamos ter que 0,36 ao quadrado, que é o raio da base, vezes 1, vezes o valor de π. Fazendo toda essa conta, tem várias casas decimais aqui, fazendo todo esse produto, nós vamos obter exatamente 0,407 metros cúbicos. Só que a questão, ela te pede o valor em litros. Então, eu tenho que converter isso para litro. Como é que eu converto para litro? Eu vou novamente pensar naquela relação. O que diz a nossa relação? A nossa relação diz o seguinte, que a relação entre metro cúbico e litro, certo? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 0,407 metros cúbicos vai equivaler a X, certo? Fazendo aqui o nosso famosíssimo produto do meio pelos extremos, nós vamos obter o seguinte conta, que está expressa até aqui em cima. Mas só para ficar mais organizadinho, vai ficar 1 vezes X é X, 1000 vezes 0,407. Então, nós vamos ter aqui 407 litros. Ou seja, o grupo de alpinistas vai ter disponível o valor de 407 litros. Verdade? Mentira. Por que é mentira, professor? O senhor acabou de fazer as contas. Só que nós calculamos o volume completo do cilindro. E esse volume, ó, está pela metade. Então, vai ser a metade daquela capacidade. Então, a metade de 407 será 203,5. Todo mundo entendeu por que a resposta correta é 203,5? Lá na prova vai estar assim, ó, letra A, 203,5 litros. Letra B, 407 litros. O cara que é empolgado, que vai ali na adrenalina, ele vai direto na letra B, ó. Só que eu não posso esquecer o que foi perguntado. Eu não posso esquecer a minha orientação que ele deu. Ele te dá aqui, ó, a noção que a água está pela metade. Então, vai ser a metade do volume do cilindro. Por isso que aqui é importante dividir por 2. Dividido por 2, nós vamos obter 203,5 litros. E aí, a resposta correta seria a nossa queridíssima letra A de amor, porque o amor está no A. Vamos a mais um exemplo. Questão de número 4. Jussara fez 2 litros de suco de laranja para os seus filhos e os servirá em copos como os da imagem a seguir. Então, ela fez 2 litros de suco e aqui nós temos um copo, né? Imagina que esse aqui seja um copo. E o que é que ele te diz? Ele te dá a altura do copo, que é de 15 centímetros, e ele te dá o diâmetro da base do copo, que é um cilindro, que é de 7 centímetros. Quantos copos serão possíveis servir para que não sobre suco? Então, imagine que ela vai encher o copo completamente. Quantos copos desse será possível servir, sendo que ela utilizou 2 litros de suco? Novamente, nós temos um problema que relaciona litro com
unidades em metros. E aí, professor? Vamos calcular o volume de cada copo e depois a gente calcula, transforma isso para litros e depois divide, né, a quantidade de 2 litros de suco. Então, para calcular o volume do copo, que é um cilindro, vai ser quem? É um cilindro, então eu tenho que pegar o raio da base, que é a metade do diâmetro, então vai ser 3,5 ao quadrado, e multiplicar pela altura, que é 15, e multiplicar por π. Então vai ser πr ao quadrado vezes h. O π é 3,14, o nosso raio é 3,5 ao quadrado vezes 15. Fazendo 3,5 ao quadrado, nós vamos obter 12,25. E eu vou multiplicar 12,25 vezes 15 vezes 3,14, fazendo todas essas continhas aí, nós vamos obter exatamente 576,97 metros ou centímetros cúbicos. Ou seja, em cada copo daquele ali equivale a 576,7 centímetros cúbicos. E aí, lá no início dessa aula, nós fizemos a seguinte relação, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Lembra? Fizemos a relação de 1 metro cúbico para 1.000 litros, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, multiplicando esse valor por 1, nós teremos que cada copo equivale a 576,7 ml. Tudo bem? Só que Jussara fez 2 litros de suco. Então, se ela fez 2 litros de suco, para descobrir a quantidade de copos, eu vou pegar 2 litros. 2 litros é importante lembrar que 2 litros de suco equivale a 2.000 ml. Beleza? Então, 2 litros de suco equivale a 2.000 ml. Dividindo 2.000 por 576, nós vamos ter 3,466 copos. Ou seja, arredondando esse negócio, nós teremos 3 copos e meios. Beleza? Então, em 2 litros de suco, em copos daquele formato, nós serviríamos mais ou menos, né, 3,5 copos, ou 3 copos e meios de suco. Beleza? Então, ó, observe que essas relações entre metro cúbico e litro estão bem presentes no nosso dia a dia. Tudo bem? E aí, nós podemos sempre estar relacionando essas duas atividades, né? Unidades em litros e unidade em metro cúbico. Espero que essa aula tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.